Psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, analista, terapeuta, e aí, quem faz o quê? Diante de uma adversidade, diante de uma orientação, se eu estou buscando autoconhecimento, qual é o profissional que eu devo buscar? Se você também tem essa dúvida, já fica aqui nesse vídeo. Olá, meus amigos. Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e navegando na internet a gente percebe que as pessoas têm mil opções, mas na verdade existe aí uma confusão de quem faz o quê, e o que eu sinto é que as pessoas, inclusive, às vezes são induzidas ao erro, porque elas não entendem o que cada profissional faz. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto. Nós criamos essa tabela que são as profissões mais procuradas acerca de profissionais da saúde mental. Então vamos começar com o profissional psiquiatra. O tempo de formação para o psiquiatra, em média, são de 3 anos, mas precisamos considerar que para ser um profissional psiquiatra, a primeira formação tem que ser em medicina. Então, o psiquiatra, obrigatoriamente, é um médico. E aí ele vai fazer o curso de residência ou de especialização, que tem mais ou menos esse tempo de duração. É regulamentado e tem conselho de ética, que é o CRM, né, que regulamenta todos os médicos brasileiros. A atuação exclusiva dos psiquiatras é a administração medicamentosa, mas é óbvio que não é a única atuação. O psiquiatra, ele tem o conhecimento acerca da psicopatologia, do desenvolvimento humano. Depois disso, nós temos a outra profissão mais requisitada, que é o profissional psicólogo. O tempo de formação do profissional psicólogo é de 5 anos, nós estamos falando de graduação. A psiquiatria é uma pós-graduação, é uma extensão da graduação. É regulamentado, tem o Conselho Regional de Psicologia, o CRP. Né? O que é exclusivo dos psicólogos? A aplicação de testes e o psicodiagnóstico. Então, outros profissionais não podem fazer o psicodiagnóstico, ou seja, bater o martelo e chegar à conclusão de qual é o transtorno que está sendo afetado, pois isso só é feito através da aplicação de testes quantitativos. Para ser um profissional psicólogo, então a gente está falando de uma graduação de 10 semestres de psicologia. Depois nós temos os psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicologia. Vocês percebem que tem uma diferença entre psicanalistas, eu vou explicar um pouco melhor, tá? O psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicologia, que é uma sociedade que está aqui no país desde 1928, o tempo de formação é mais ou menos aí de 4 anos, falando do tempo de estudo, mais o tempo de supervisão clínica. Além disso, precisa ser submetido à psicoterapia com o psicanalista. Não tem regulamentação aqui no Brasil essa profissão. Porém, os psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise são norteados por um conselho internacional que rege a formação psicanalítica no mundo inteiro. Qual é a exclusividade, ou seja, qual é a especialidade desse profissional? É a análise de alta frequência. Então, por exemplo, Freud já chegou a atender 40 horas semanais, apenas 4 pacientes. Então, o mesmo paciente vai 2, 3, até 4 vezes por semana. Ou seja, nós estamos falando de uma investigação profunda do psiquismo do indivíduo. A gente está falando de uma análise do inconsciente. Então, seria a psicologia profunda, a psicanálise. Para entrar na sociedade psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, é obrigatório ser médico ou psicólogo. Então, o psicanalista, ele vai ter uma pós-graduação de 4 anos. É necessário que ele já seja ou médico ou psicólogo. Ele tem uma primeira graduação. Agora, nós vemos aí na internet muitos cursos de psicanálise livre.
Como a psicanálise não é regulamentada aqui no Brasil, então um psicanalista que faz um curso livre também não é regulamentado, mas ele também não é regulamentado por essa sociedade internacional. Então aqui a questão fica um pouco mais crítica. A exclusividade desse psicanalista aqui, formado muitas vezes num curso rápido, num curso online, não confere a ele essa habilidade em fazer essa psicologia profunda de alta frequência. A formação na faculdade desse profissional muitas vezes não é exigida. Eu acho muito complicado essa vertente, porque é uma pessoa que não tem um conhecimento profundo de psicopatologia, não tem um conhecimento profundo do desenvolvimento humano, dos estágios de desenvolvimento humano, então é preciso estar muito atento qual é a formação anterior desse profissional. Tá? Nós temos também aqui, ó, o analista junguiano. Então, muita gente se fala analista. Para você ser um analista junguiano, mais uma vez eu quero reforçar, não existe psicanalista junguiano. Freud e Jung romperam e Freud é o pai da psicanálise. Então, quando você ouvir alguém falando que é psicanalista junguiano, essa pessoa certamente não conhece profundamente o que ela está professorando por aí. O analista junguiano da Sociedade Brasileira Analítica, ele também tem um tempo de formação de 4 anos. A Sociedade Analítica Junguiana Brasileira também não é regulamentada, porém ela cumpre as necessidades de um órgão internacional. Então, não tem uma regulamentação no país, mas tem uma regulamentação internacional. A sociedade SBPA aqui no Brasil está mais ou menos desde a década de 70, então também é uma sociedade sólida. E o que é exclusivo? Aqui é uma análise mais simbólica, a gente também está falando de uma psicologia profunda, onde se analisa símbolos, arquétipos, sonhos. Então a gente está falando inclusive de uma análise mais profunda do inconsciente e o inconsciente coletivo também. Para a pessoa ser analista junguiano pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, ela precisa ser médica ou médico, psicóloga ou psicólogo. Uma pessoa sem essa especialização antes, ela não consegue entrar para a sociedade, e ponto. Quando nós falamos em terapeuta, terapeuta é qualquer curso livre. É importante a gente ficar atento aonde a pessoa se formou, qual o tempo de curso. Tem curso de um final de semana que tem gente se intitulando terapeuta. É muito complicado. Também não tem regulamentação no nosso país e não tem uma regulamentação internacional, já que não está ligada a nenhum tipo de órgão internacional. Gente, eu acho que com essa explicação fica muito clara a distinção entre as profissões. Nós conseguimos entender que existem profissionais que exigem um tempo de formação muito grande. Se você for pensar, o psiquiatra, entre o curso de medicina e mais 3 anos de residência, são 9 anos de especialização. Um psicólogo que se torna psicanalista, ele vai ter em média também 9 anos de formação, enquanto nós temos terapeutas sem uma base mais profunda de formação. Então, isso é muito importante. É claro que tem vários tipos de profissionais, existem terapeutas excelentes, mas é importante que essa pessoa ela tenha uma base em sua formação para ela ter um conhecimento de psicopatologia e desenvolvimento humano. A vida, a nossa vida, você é a pessoa mais importante da sua vida, então se trate com carinho, busque o melhor profissional, o que tem formação específica para entender e te ajudar a construir aí uma relação melhor consigo próprio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, por favor, compartilhe esse vídeo com aquele colega que está buscando um profissional nesse momento. Aquela pessoa que você sabe que está indecisa, não sabe qual caminho seguir, não deixa de enviar esse conteúdo para ele. Aproveita, curte e o mais importante, não deixe de ativar a notificação. Se você somente se inscrever e não ativar o sininho, você não vai receber as atualizações, saber o que está acontecendo aqui no
canal e vai perder esse conteúdo de alta qualidade, tá certo? Muito obrigada a todos, até breve, tchau, tchau!